casa aí, né, pode estar também comentando aí se está bom o som, se está tranquilo. Seja bem-vinda, nossa irmã Midian, irmã Gislaine, é a nossa influência, né, irmã Gislaine, tchus, né, seja bem-vinda, paz. Poder no chat ali dar um feedback para nós, se tá bom o nosso som, se quer que aumente um pouquinho o volume. Dudu também fala aí, dá uma boa noite pro pessoal. Fala pessoal, tudo bem? Graça e paz a todos aí. Vamos compartilhar esse negócio, vamos alcançar o máximo de pessoas possível aí. Pode falar, Lucas, é ao vivo, pode falar, Lucas. Muito delay. Dá uma atrasada. Uns 15 segundos mais ou menos aí. Isso. O meu computador nem entrando aqui não tá ainda. Vamos lá. Pessoal do grupo lá do WhatsApp, lá do CFA. Eu mandei lá Pediu, no... já foi? A Gislaine mandou lá e eu mandei. Ótimo, ótimo. Só, o pessoal tá chegando aí também, entrando, né, na nossa live, na nossa transmissão ao vivo. É uma alegria muito grande, né, nós estarmos aqui iniciando, né, essa nova jornada, esse novo ciclo, que é a transmissão ao vivo, né. Nós estávamos sempre editando, gravando, né, fazendo o melhor com a condição que nós tínhamos, e agora nós conseguimos aqui a liberação, né, do YouTube para tá transmitindo ao vivo. Então, é a primeira de muitas, né, e o nosso intuito nessa noite é falar um pouquinho sobre as novidades que está vindo, né, sobre a cidade de Agudos do Sul, né, sobre a juventude, né, uma ferramenta muito forte para a sociedade, a força da igreja, a força da comunidade. Então, nosso intuito, né, nesses próximos minutos, talvez uma hora, né, nós vamos estar falando muito sobre o jovem, né, qual que é o papel, né, do jovem na comunidade, na igreja, na força viva, né, que move, né, o reino dos céus, né, aqui na terra. Então, mais uns minutinhos para a gente começar, né, o bate-papo oficial. O telefone tocando aí. Pessoal, pode mandar um feedback para a gente no WhatsApp, compartilha, né, nas suas redes sociais, né, nós teremos aqui uma conversa. Eu sei que por falar de jovens, né, muitas pessoas acham que falar de igreja é um papo religioso, um papo chato, né, conversa, o famoso boi para boi dormir, né? Mas não é, nós queremos ter, né, nos próximos minutos uma conversa animada, um bate-papo, né, atualizado, né, e queremos ouvir você de casa também, né, que você possa estar enviando a sua pergunta, né, a sua opinião, né, você pode colocar aqui nos comentários e a gente vai estar lendo ao vivo. Então vamos lá, pessoal de casa, poderia dar um feedback se está legalzinho, se está... Fernandão Batera, boa noite, Fernando, seja bem-vindo. Isso aí, galera, já vou provocar vocês, né, vocês que estão já online aí, se não é inscrito neste canal, né, se inscreva, né, no canal Claudinei Ritinac. Nas próximas nós vamos estar também fazendo pelo canal, né, do YouTube e também do Instagram, do Radicais Livres Agudos do Sul. Então nós estamos aí, né, expandindo nas redes sociais, né, principalmente os jovens, né, que estão sempre antenados, conectados. Então tem muita mobilidade, né, nas redes sociais, então nós vamos estar expandindo para alcançar, né, toda essa grande parte da sociedade que é os jovens, que é a força da comunidade e também da igreja. Gente, então vamos lá. Dudu já deu boa noite. Dá boa noite para o pessoal que chegou. Quando você deu boa noite, tinha 2 só. Agora nós já estamos quase 10. Aí, boa noite, pessoal. Graça e paz. Falando em Instagram, o pessoal que não segue lá a página do Radicais Livres Agudos do Sul. Só colocar lá que aparece nossa página lá. Segue lá, dá uma força pra gente lá que vai vir conteúdo muito bacana pra nós lá. Vem conteúdo dos céus pra gente lá. É isso aí, gente. Lembrando, né, que o nosso conteúdo vai ficar gravado, né, vai ficar aí na página. E você pode estar encaminhando, né, esse vídeo para alguém, para um jovem. E sem muitas delongas, né, Dudu, Lucas, que está aí nos dando um apoio aí pra gente. Qualquer coisa você tem liberdade de nos interromper, tá, Lucas? Você é o cara responsável.
nessa noite. Então, obrigado, né, pela força que você está dando aí pra gente. Dudu, vamos começar aquele bate-papo, né? Um pouquinho nervoso, Dudu? Sempre. As câmeras nunca foi o meu forte, mas estamos aí para desenrolar. Mas vamos lá, gente. Ninguém aqui é profissional da tela, né? Ninguém aqui tem experiência, né? Mas temos coragem, né? E estamos dispostos, né, para levar a palavra de Deus de uma roupagem a qual nós acreditamos e cremos que é uma linguagem do amor, né, que levar não só aos jovens, né, que hoje são as estrelas, a estrela, né, especial dessa noite, mas também a todo o público, né, desde os kids, né, até a terceira ou melhor idade. Nós queremos que o Evangelho de Jesus Cristo é aquele que abraça, que acolhe, né, que é inclusivo. Essa palavra inclusivo ficou muito banalizada, né, por ONGs, né, e por movimentos e ações, mas inclusivo quer dizer incluir, né? Então nós acreditamos que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, né? E mais do que nós amamos um familiar e gostaríamos que ele for salvo, Deus ele quer também, né, que todos se salvem. E tudo depende, né, da pessoa e da decisão de cada um. Então nós queremos nessa noite, nesse bate-papo, nesse momento, né, hoje exclusivamente falar de jovens, né, Dudu? Nós queremos abordar esse público-alvo, né? Talvez você tenha na sua casa um parente, um filho, um sobrinho, que talvez está envolvido com, né, drogas, vício, talvez rebelde. E nós temos, né, nessa noite aqui alguns dados, né, se você for pesquisar, né, são dados repetitivos até, que são dados porque que muitos jovens, né, têm saído da igreja, da vida, né, da comunidade, e são dados alarmantes, né? E nós encontramos, né, esse material disponível, onde é muito abordado. Então nós não estamos aqui trazendo uma verdade nossa, isso aqui é material, né, disponível, acesso para todos, mas é um material verídico, né, são informações. O porquê que muitos jovens têm se evadido, né, das igrejas, têm procurado outros motivos, né, de alegria. Então nós queremos abordar isso. Então, antes de entrar propriamente, né, no tema, né, que nós temos aqui preparado, nós queremos que você deixe aqui no chat, aqui nos comentários, a sua opinião, né? Qual que é o motivo, né? Se você tiver 2 ou 3 motivos, você pode colocar aqui embaixo também. O porquê que a juventude, né, principalmente ali nos seus 15 anos, né, 18, muitos que saem do convívio do pai, né, o famoso maioridade, né, agora sou de maioridade, eu mando na minha vida. Por que os jovens, quando chegam nesse nível de idade, eles não querem ter um compromisso de ir a uma igreja, a uma comunidade, né, a uma denominação? A opinião de você que está em casa, o que tem feito esses jovens saírem da igreja? Comenta aqui embaixo, nós vamos estar lendo o comentário de cada um aqui. Então vamos lá, Dudu, na tua opinião, antes de nós cairmos aqui, o que você acha que tem sido, assim, os maiores motivos dos jovens para se evadindo da igreja? Na verdade, eu acho que para isso não tem uma resposta certa, não tem uma resposta, o correto, uma resposta, né? São várias respostas em cima disso. Envolve muito a igreja, envolve muito paternidade, envolve muito família, tem muitos quesitos que traz esse resultado. Acho que um dos grandes que a própria igreja, né, ela dificulta muito o acesso ao Pai, né? A igreja num contexto geral, né, não vou falar o nome de ninguém, mas tipo assim, no contexto geral a igreja ela traz muitos obstáculos para acessar o Pai. E traz muitas normas, né, para os jovens, né? E não que isso não venha dos céus, mas é agregado pela graça do Pai, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Essa é um chavão, né? É uma frase que todo mundo conhece, acaba sendo um chavão, mas é uma pura verdade. Porque eu tudo posso, mas aquilo que o Pai me permite eu faço. E as pessoas não entendem isso, os jovens não entendem isso, que é tudo pelo Pai. Você não tem nada humano, não tem nada para os homens que te interrompe isso. É tudo pela graça do Pai, né? Tudo é acessível pelo Pai. E as igrejas não acabam purificando esse evangelho, né? Que é a graça. E isso atrapalha muito no jovem, em relação aos jovens, porque uma das coisas que eu li
que diz que os jovens, nas pesquisas que eu li também, os jovens saem do meio da igreja porque mudam seus hábitos. Daí, até certo ponto, vai com o pai ali, pela força, pela autoridade, mas depois vai para o colégio, faculdade, e essa mudança de hábito acaba tirando eles desse meio. Tipo assim, mas então quer dizer que o ir na igreja nunca se tornou um hábito para ele, porque se outra coisa substituiu, nunca foi a essência, nunca serviu a essência ao pai. Porque uma vez que você serve na essência e conhece o pai de perto, não há hábito que substitua isso. Então tem que voltar lá no começo. Se você realmente é esse jovem, entendeu quem é ele no papel da igreja, entendeu quem é ele em Cristo. Então volta lá no começo de o aceitar Cristo, né? O só ir para a igreja não quer dizer que aceitamos Cristo, né? Bem colocado, Dudu. Pegando um gancho, né, antes da gente entrar aqui propriamente na pesquisa, o que você falou faz sentido, né? Acaba que, de certa forma, os pais não preparando os filhos para esse novo ciclo, para esse novo contato com a sociedade. E fica aquela frase que o pai, em vez de gastar tempo explicando o que é o mundo, quais são os prazeres, né, do mundo, acaba só condenando, né? E a gente não está entrando em mérito, né, de certo ou errado. A gente está falando que apenas mostra o mundo como um bicho-papão, mostra o mundo como os prazeres desse mundo como algo absurdo, algo que não pode, mas não explica o porquê não pode. E os jovens, né, dá a impressão, né, pegando o que você falou, que os jovens eles têm como que é algo ruim as coisas que tem no mundo, aquilo que é pregado dentro de 4 paredes ou até de uma casa, né, de um lar, né, de um pai super protetor, né, entre aspas, né. E quando ele tem esse contato, né, com a sociedade, que está lá no seu 7º, 8º ano, que está lá, né, no primeiro, né, se formando, faculdade, e ele começa a ter o contato, né, com os prazeres desse mundo, ele diz, mas tudo aquilo que o meu pai falou era mentira, porque é bom. Então ele não faz comparativos do que é bom do reino e o que é bom dessa terra, né? Ele só quebrou aquilo que foi implantado na cabeça que era ruim. Mas ele começa a descobrir que na verdade não era ruim, era um medo, né, que o pai tinha, né? Talvez uma proteção excessiva de o filho experimentar. E talvez seja, né, um dos pontos, né, uma das falhas, né, nós como pais, né, super protetores, em vez de explicar, não, lá pode ser até bom, mas é um prazer momentâneo. Sim. É um prazer pirata, não é original. Só Cristo tem esse prazer. Né? E eu vou entrar, né, aqui, porque nós vamos falar muito, né, sobre essa abordagem aqui dentro disso. Né? Bom, pessoal, né, não sei, você que está nos assistindo aí, já manda... deixa eu aproveitar, galera que está mandando a pergunta, antes de eu falar aqui. Midian Duarte está falando tradicionalismo. Os pais, para proteger os filhos, acabam proibindo muitas coisas que talvez, se os pais fossem mais claros, isso aí, aberto aos filhos, não precisariam errar para aprender. Bem pensado. É isso mesmo. Né? O gastar tempo, né? Gastar tempo com os filhos, não só com o pode ou não pode, né? Você pode isso, né, até certo ponto, que vai ser bom, isso é verdadeiro, isso é falso, né? O mundo vai te dizer que você deve fazer, que todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Trazer toda aquela palavra, né, com carinho, né, com ensino, né, bem colocado aqui, Midian. Mas alguém se quiser colocar, né, aqui pode colocar, no seu ponto de vista, eu vou estar lendo aqui ao vivo. Gente, aqui, né, nessa pesquisa, né, que foi feita, né, sim, são estatísticas bem fortes, né. Para a gente também não se prender muito, né, essa pesquisa foi feita, né, nos Estados Unidos, né. Se eu não estou enganado, é a estatística de 2022, né, Dudu? Se eu não estou enganado. 2022. Depois eu vou checar a fonte aqui e eu dou os dados corretos, tá? Mas segundo, né, essas estatísticas diz que a primeira razão porque os jovens têm se evadido, né, da igreja, a primeira razão é que as igrejas têm a tendência de ser super protetoras, né? Não sei se você concorda, gente, né, uma rede social, estamos ao vivo, você tem o poder, né, e o direito
de entrar aqui no chat e discordar, tá bom? E trazer o seu ponto de vista e nós vamos, né, contribuindo e chegamos, né, o nosso intuito é ter o crescimento e angariar mais jovens para o reino dos céus, né? Seja bem-vindo, Felipe, né? Felipão, Isaú, né, tá chegando aí com a gente, já manda aí, Felipão, para a galera aí, para os grupos aí, o link, para a gente alcançar mais pessoas. Então, a primeira razão, né, que as igrejas têm essa tendência de superprotetoras, né, algumas das características que definem os adolescentes e jovens e adultos de hoje são o seu acesso sem precedentes, né, às ideias e visões do mundo, bem como o seu consumo extraordinário da cultura popular. Como cristão, eles expressam o seu desejo de fé em Jesus Cristo para se conectar ao mundo em que vive. No entanto, muitos da sua experiência no cristianismo é sufocante, baseado no medo e na aversão de risco. É que a gente falou, né? Em vez de explicar, os pastores, os líderes religiosos têm medo, né? E acabam sufocando em cima de uma pressão, né, exorbitada, como a mídia falou, o tradicionalismo. Um quarto dos jovens de 18 a 19 anos, né, um quarto dos jovens de 18 a 19 anos disse: cristãos demonizam tudo que está fora da igreja. Olha que interessante isso. Não sei se você já teve essa experiência, né? Lucas, você também pode falar daí, tá, Lucas? A gente leva o microfone para você aí. Talvez você já teve aquela, né? Não sei se você já ouviu isso, né? Pais, né? Pastores, líderes, né? Padres, enfim, né? Não falando só de uma denominação, que tudo que é alheio, né, ao semelhante do convívio é tudo do diabo, né? Isso é do maligno, isso não pode, isso não presta, isso leva para o inferno, né? Não sei se você já ouviu isso muito dentro das igrejas, Dudu. Eu vivi nesse meio, né? Então eu sou um dessa estatística, né? Sou um grão de areia no meio desse tanto de jovens, né? Aqui, meus pais são cristãos, cresci num berço cristão, mas chegou um ponto que eu saí fora desse meio, desse convívio. E eu escutava muito disso, sim, era muito presente. Isso não pode, mas não com por que não pode, não com uma explicação ou quais as consequências que geram as nossas atitudes, né? Apenas não pode, ou tipo, foi simplificado o porquê não, né? Às vezes você gastar tempo ali explicando o porquê não pode, né? Ou as consequências daquilo, né? E nunca foi apresentado para mim, apenas um não. Não é legal, não pode, é pecado, vai para o inferno e pronto, acabou. Isso não tem volta. Então isso assusta, isso traz uma pressão, né? E todo jovem, adolescente, né? Começando a viver, né? Então se pressionou ali, se apertou, é igual azeitona no prato, né? Se apertou muito ali, pula fora, né? Foi o que acabou acontecendo comigo, acabei saindo fora do meio e acabando retornando algum tempo depois, né? Daí com outra visão, com outro entendimento, né? Mas em cima do que você falou, é muito, nesse meio é muito forte isso. Tanto meio evangélico, dentro de casa, né? Vamos focar isso muito em igrejas, né? Tipo, em denominações, em religião, né? Mas isso do próprio dentro de casa, né? Não precisa trazer para isso, mas pais tradicionais, né? Sem a religião, fazem isso com os filhos, né? Não pode, porque talvez nem ele saiba porque não pode, né? Ele sabe argumentar porque não pode, né? Porque talvez o que ele vive é aquilo, só não quer que o filho experimente aquilo que ele vive, mas ele não sabe argumentar porque não pode, porque talvez não conheça o evangelho, a graça de Deus, né? Bem colocado. Isso se encaixa muito bem, né? As igrejas super protetoras. Não quer dizer que elas estão erradas, mas elas estão protegendo demais, talvez, um organismo, né? Que é a igreja, né? É um corpo, né? E às vezes acaba sufocando o espírito, né? Que o poder do Espírito Santo ele está em todos os lugares, né? E ainda que um jovem, né, venha entrar-se na sociedade, né? Vamos dizer assim, no mundo, não digo no mundo de perversões e pecado, mas está aberto, né, para uma faculdade, para o mercado de trabalho. Deus uma realidade diferente, uma realidade diferente,
Deus, ele é Deus também, né? Não só dentro da igreja, né? Não só dentro de quatro paredes, mas Deus é Deus na rua, no prédio, né? No shopping, e aonde quer que aquele jovem venha estar, o poder do Espírito Santo sempre vai ter o poder de convencê-lo do certo ou errado, né? Não precisa alguém, né, estar sufocando, né? Mas as igrejas têm esse medo, né? E o medo de perder acaba sufocando e empurrando, né, o jovem, né, repelindo isso. Mas vamos continuar, né, para a nossa, né, live não ficar muito extensa e cansativa, né? Muito obrigado para você que está nos assistindo em casa, né? Compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, né, dá uma força para o nosso canal, se inscreve aqui embaixo para você estar assistindo os demais vídeos. Então vamos lá, a segunda razão, né, que tantos jovens, né, Cevade, né, têm saído das igrejas, segundo essa pesquisa, a segunda razão é a experiência acerca do cristianismo de adolescentes e jovens é superficial, né? Um cristianismo sem profundidade. Na explicação diz assim, a segunda razão que contribui para o abandono dos jovens da igreja é a falta de profundidade nas suas experiências como igreja. Um terço disse que a igreja é chata. 31%, né, um quarto desses jovens adultos, disse que a fé não é relevante para a sua carreira ou interesses. 24%, né, o que a Bíblia não é ensinada de maneira clara ou com bastante frequência. 23%. Infelizmente, um quinto desses jovens adultos que participaram de uma igreja enquanto adolescente disse que Deus parece ausente nas suas experiências de igreja. Olha que forte isso. Pesado, né? Triste também, né? Foi o que eu falei no começo, né? A gente está falando de uma situação complicada. A gente está vendo o reflexo, né? As consequências de atitudes, de princípios errados, né? Isso é apenas uma consequência do que foi plantado, né? Porque, assim, os próprios jovens falaram que a igreja é algo chato, porque foi engessado, porque qualquer vírgula fora daquilo que os homens colocaram é errado, né? Então, se você voltar na essência, o jovem, entender quem ele é em Cristo, entender qual a posição dele, o que ele significa para Cristo, o que foi o estar consumado sobre a vida dele, mudaria esses números. Então, a gente vê esses números é apenas um reflexo, mas a raiz desse mal é mais para trás, que é a própria igreja, a falha da igreja. Eu jogo essa culpa em cima das igrejas, sim, porque de onde que uma igreja é chata? Né, Lucas? O Lucas, por que uma igreja é chata? Qual que é a explicação para isso? É experiência, né, de alguém que foi cortado o barato, né? Sim. Tipo, opa, peraí, né? Eu falo, como diz, né, no linguajar dos jovens, né? Cortou a pira, né? E os próprios jovens falaram que a relação dos adolescentes é superficial. Que a nossa realidade hoje, né? De reino, de CFA, né? Que é a nossa realidade hoje. É totalmente diferente disso. Porque nós gastamos tempo para explicar para esses jovens quem eles são em Cristo. Uau! Que acaba entrando no porquê da nossa live, o porquê desses números. Na nossa live, a gente vai apresentar o Radicais Livres. O que é, ao contrário, toda essa estatística dessas frases que os jovens falaram que a igreja é chata. Não é. Se você acha isso, porque talvez você conheceu de maneira errada. Então, se você acha isso, está nos assistindo, ou vai nos assistir, você tem essa ideia que isso é encher linguiça, é papo chato, não, é careta. Peço mais uma vez uma oportunidade de apresentar o verdadeiro. Porque a gente só sabe o que é falso quando a gente conhece o verdadeiro. Uau! Então, nós estamos aqui, né, se disponibilizando a isso, tirando esse medo, essa vergonha, para dizer para você que há um verdadeiro por trás de tudo isso. Há algo real atrás de tudo isso. Gente, guarda isso, hein? Depois você faz um corte nesse vídeo e manda para um jovem, né, que está afastado aí, talvez, do convívio, né, dessa irmandade, dessa alegria que é ser, né,
um corpo, né? A gente fala igreja, as pessoas assim têm até uma aversão. Pessoal, pode colocar aqui, né, o seu comentário, né, gente? Boa noite, pessoal que está chegando aí. Noemi, Chus, né? Chus, né? Não sei como é que pronuncia, né? Boa noite, seja bem-vinda. Fernandão, Batera. Top pastor, vocês poderiam falar também sobre complexo de inferioridade. Fernandão, você já tirou a cereja do bolo, né? Para colocar em cima do bolo, né? Você tirou ela da gaveta para colocar. Nós estávamos deixando mais para o final, né, para falar sobre esse complexo de inferioridade, mas como você colocou, para seguir a ordem aqui, é isso que acontece, né? Muitos jovens hoje, né, têm complexo de inferioridade já até pela sociedade, né? Vamos falar a verdade, né? Um jovem vai procurar o seu primeiro emprego, né? Você chega para pedir o primeiro emprego e já pede experiência, né? Mas como é que vai ter experiência no primeiro emprego? Então já começa por aí, já é um desafio, né, ali os hormônios à flor da pele, né, o mundo parece, né, uma selva de pedra, uma pressão talvez, né, vindo a respeito da paternidade, a pressão, né, familiar, e então não bastasse, né, esse complexo de inferioridade, né, um padrão alto que a sociedade coloca a respeito do que é ser perfeito, do que é ter um padrão de beleza, ainda trazendo para dentro, né, da igreja, que é o nosso alvo hoje, né, falar, né, sobre por que os jovens têm se evadido, é porque eles não se sentem confortáveis até no banco de uma igreja. Eles não se encaixam na sociedade, mas eles sabem que eles precisam empreender força, precisam empreender tempo para poder ganhar recursos, né, rendas e construir um futuro, né, baseado dentro de uma construção, né, na sociedade. Mas é quando isso não tem muita opção, né, você tem que desbravar isso, né, Dudu? Mas quando você senta no banco de igreja, ele começa a olhar em volta e ele vê altos padrões, né, de pessoas, né, abre aspas, santas, né, e não estou entrando em mérito, né, cada um tem a sua unção, cada um tem a sua história no convívio da igreja, mas aonde pessoas que têm bagagem, né, Lucas, que de histórias, né, experiências, não abre espaço para um adolescente abrir um culto, não abre espaço para um adolescente, não pergunta como é que está sendo tua semana. Né? Existe essa pressão psicológica onde eles não dão certo, eles não se encaixam, afinal, eles têm que crescer muito, né? Tem que comer muito feijão para chegar até onde eu estou aqui. Já viu quanta coisa eu fiz, quantos cursos eu fiz, agora esse rapazinho aí está querendo falar. É onde eles se tornam super protetores, é onde a igreja fica chata porque eles não têm voz, ele não é ouvido, é só um monólogo, ele não, né? Ele não tem voz expressiva dentro do corpo. Né? Ele só vai de arrasto, ele não coopera, né? E entra nisso, né, Fernandão, que você comentou aí dentro o padrão está muito alto e ele se sente não conectado a esse corpo, né? Se sente coagido, né? Coagido com a situação, com o ambiente, né? O Fernando falou, complexo de inferioridade. Cara, é o mal do século, né? É um dos problemas do século, né? Porque está sendo muito rápido, né? A nossa vida, o nosso passado hoje em dia é muito rápido. Tecnologia em nossas mãos está sendo muito mais rápido, muito mais urgente as coisas, né? Você pensou, postou, todo mundo sabendo, né? Então, isso, para um cérebro, né? Demora não tem um crescimento, não desenvolver. E a internet acaba acelerando isso. E de forma jovens frustrados porque não tem embasamento nada, cresce muita informação muito rápido, não consegue absorver, digerir aquela informação, né? Que é a própria maturidade, né? Um exemplo, eu trago isso para minha vida, não foi com a internet, mas trabalhando com meu pai. Eu muito cedo comecei a trabalhar com ele, ajudar ele, graças a Deus, agradeço muito meu pai sobre isso, sou quem sou hoje através da vida dele. Se ele estiver me ouvindo, um abraço para ele. Isso, desde meus 10, 11 anos, eu era garçom numa pizzaria junto com meu pai. Então eu resolvia atender pessoas. Então isso me trouxe uma maturidade muito rápido. Num certo momento eu não me encaixava em lugar nenhum, porque querendo ou não, se sentia um pouco mais maduro que aquilo, aquela realidade dos jovens não era mais sua realidade, porque você estava trabalhando, ganhando seu próprio dinheiro, se desenvolvendo sozinho, e a realidade dos jovens não batia com a minha. Mas daí você trabalhando numa igreja também não batia. Foi o que você falou, não se sentir numa bolha que soltava você.
porque não era nada encaixado na sua realidade. Isso, num certo momento, você tenta se encaixar em vários grupos diferentes. Você tenta sair para festas, você tenta... O que você gosta mais, você tenta se encaixar. Daí é um problema que nem às vezes você é correspondido com aquilo, né? Daí vem as frustrações, vem os complexos, e assim vai acarretando coisas, né? Uau! Gente, vai compartilhando, né, esse link aí. Eu creio que precisamos alcançar essa juventude e dizer: você é especial. Jovem, você é especial para a igreja, né? Você faz falta no corpo de Jesus. Vamos lá, continuando aqui, tem mais. Vamos ler os comentários aqui, antes da gente continuar. Midian Duarte fala, pessoal, dá um feedback só dos sons, tá bom? Né? A gente consegue aumentar aqui se o broadcast estiver baixo, dá só um feedback pra gente se tá legal. Tá legal o som? Do Eduardo, aumentar um pouco. Do Eduardo aumentar um pouco. Eu falo mais longe do microfone um pouco, né? Então vamos lá, vamos O aumentar. nosso contra-regra aqui tá chamando a nossa atenção. Vamos lá. Então vamos lá. Muitas igrejas tratam jovens como senhoras e senhores, verdade. Não possuem preparo para abraçar essa fase tão difícil e tão propícia a erros, verdade, né? Não tira o direito de errar, né, Lucas? Né? Tira o direito de cometer, né, erros e tropeços, como ela falou aqui, e acabam julgando demais, né? Talvez até para tentar proteger a denominação por qualquer escândalo, acaba provocando isso, né? Como a Bíblia diz a respeito de Jó, né? O que eu mais temia me sobreveio. O que mais acontece, né? Por tentar ser super protetores, acaba acarretando mais erros ainda. Tem aqui o nome Simplicidade do Evangelho, né? Esse é o tempo presente para alcançar muitos jovens com o Evangelho. É isso aí. Nosso intuito, né, não é sermos, né, a denominação dos jovens, não, nosso intuito é levar a palavra, né, aos jovens, esse amor e essa bondade de Cristo, e dizer que ele tem sim espaço, né, dentro do reino dos céus. Por isso que daqui a pouco a gente vai falar mais. No próximo dia 13 de maio, às 19 horas, nós vamos ter um super, né, momento com os jovens, né, um evento super especial, onde a gente vai louvar, vai adorar. O jovem, ele pode ser ouvido, ele tem voz, ele tem atitude, ele pode, né, se expressar realmente no corpo de Cristo. Então, no dia 13 de maio, nós vamos estar falando um pouquinho mais, né, sobre isso daqui a pouco. Temos mais, né, mensagem aqui. Não tiveram... Adriele Oliveira, Drica, beijão, Drica. A Drica, para quem não sabe, né, Beijo, amor. a metade, né, do Eduardo aqui. Não tiveram, né, um encontro real com Cristo, a ponto de se apaixonar por o Evangelho. Olha, Drica, você pegou agora, assim, abriu o dicionário agora, né? Você foi lá na essência, na origem, na raiz, né? A palavra radical livre, né, que é esse movimento que está chegando, né, em Agudos do Sul, né, radicais livres. A palavra radical, muitas pessoas têm radical como explosivo, né, como adrenalina, como algo assim, né, uma rebelião, né, vocês são muito radical, né, e tal. A palavra radicais, né, a palavra, ela quer dizer raiz, né, então é ser livre na raiz. E essa é a tua colocação, de ter um encontro real, né, verdadeiro, né, com o Evangelho. Né? As pessoas são levadas a ter um encontro com a denominação, né, com a instituição, com o CNPJ. Não que isso seja ruim, não que isso não seja, né, de Deus, isso é administrativo. Mas muitas pessoas, elas colocam adiante de Jesus, adiante do Espírito Santo, né, a placa da igreja. E isso tem sido uma barreira para a movimentação e o poder do Espírito Santo, a liberdade, né, aonde há o poder, aonde o jovem vai poder ter experiências de cura, os jovens vão ter experiência de solucionar problemas, né, tanto na faculdade, no trabalho, nos relacionamentos sentimentais que são tão frustrados, né, nesse início de vida. Por quê? Porque estão sendo privados do próprio Jesus Cristo, o próprio Espírito Santo,
fazer esse arranjo no mundo espiritual de trazer a pessoa certa, o emprego certo, né, a escolha, né, de uma faculdade, né, onde ela vai sim ter um futuro, né, promissor. Então, bem colocado, Lica. Deixa eu fechar aqui uma aba que abriu e que está tampando para mim não ler. Boa noite, Natiele, né, seja bem-vindo à nossa live. Fernandão, né, colocou aqui, né, dia 13/5, vai ferver a chaminé. Bem isso aí, Fernandão, bem isso aí. Então vamos continuando aqui, gente, né, estamos aí já há alguns minutos da live, né, compartilhe, né, se você não está inscrito ainda no nosso canal, né, se inscreva aqui embaixo, como diz, né, esses influencers, né, se inscreva e ative o sininho, né, que quando nós gravarmos um vídeo novo, você vai receber uma notificação. Como essa, né, Lucas? Você não esperava essa, né? Falar assim, meu Deus do céu, esse pastor tá que tá, né, Lucas? Para quem não está chegando agora, né, o Lucas está aí nos bastidores, né? Uma pessoa muito importante aqui para nós, né? Ele é o cara da noite, né? Por trás das câmeras aqui, que está fazendo tudo isso acontecer. O Lucas, né, nem se sentiu tão importante agora, né, Lucas? Olha, quase caiu da cadeira lá, né? É isso aí, Lucas. Então vamos lá, terceira razão, as igrejas parecem ser antagônicas à ciência. Gente, abrimos a caixa de Pandora aqui, né? Vocês têm ideia dessa terceira razão, gente? A famosa briga entre a fé e a ciência. Né, os jovens, eles estão descobrindo agora muitas novidades que os nossos pais e avós não tiveram acesso. Nesse momento eu posso pegar um telefone aqui e consultar, né, quantos quilômetros tem o planeta Terra, quantos quilômetros daqui até a Lua. Eu posso pesquisar aqui quantos ossos tem um corpo humano. E assim por diante, a gente tem acesso à informação, né? E agora vem aí as inteligências artificiais que vêm para dar mais agilidade e mais confusão ainda, né? E muitas igrejas acabam fechando essa porta. Lembrando que a maioria dos grandes, né, cientistas, eles eram de dentro do convívio das igrejas, mas por ser uma ameaça para a religiosidade, sendo uma ameaça para a religião, eles foram expulsos do convívio das igrejas por ser uma ameaça, né? Sendo chamados de bruxos até. Né? Então isso acaba por falta de conhecimento, né, de uma geração que está trazendo. E eu acho que isso que é mais a responsabilidade. Né? Eu tenho, né, um pouco mais de 40 anos, né, para não dizer exatamente, né, que eu vou fazer 42. Né? O Dudu está com quantos anos? Desculpa perguntar. 25. 25. Então veja a diferença, né? Quase 20 anos, né? Há uma geração que está se estabelecendo, tem uma igreja e uma geração que já se estabeleceu. Então há uma hora que você tem que passar o bastão para a próxima geração para continuar a pregação do Evangelho. Nós não somos, o púlpito ele não é um território privado, ele não tem ali um monopólio. Então o maior sucesso de um homem de Deus é quando ele consegue passar, né, o seu legado, passar, né, todo o seu conhecimento e impulsionar a próxima geração para continuar tendo esse sucesso. E isso que tem acontecido talvez nessa geração, Ludo. Os tradicionais, né, que é conhecido como tradicionais, por ser essa responsabilidade, né, tão grande, né, da instituição religiosa, eles acabam privatizando, né, sendo os donos dos púlpitos e não abrem espaço para que os jovens tenham voz, né, de medo que eles falem, né, coisas novas, né, que na verdade não são novas, foram escritas há 2.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, mas talvez seja desconhecido e novo para um ancião dentro da igreja, né, abre aspas, ancião não quer dizer, né, velho, sim, um sábio, alguém que tem experiência apto para ensinar, mas que nós possamos entender isso. Eu vou ler aqui, Dudu, e você comenta após isso, tá? As igrejas parecem ser antagônicas à ciência. Uma das razões por que os jovens se sentem desconectados da igreja, ou da fé, é a tensão que se sente entre o cristianismo e a ciência.
A mais comum das percepções nessa esfera é de que os cristãos são tão confiantes que se acham saber todas as respostas. Uau! 3 em cada 10 jovens adultos com a formação cristã sentem que as igrejas estão fora de sintonia com o mundo científico em que vivemos. 29%, outro 1/4 abraçam a percepção de que o cristianismo é anti-ciência. 25% é quase a mesma proporção, de se ter sido silenciada pelo debate da criação versus evolução. Além disso, pesquisa mostra que muitos jovens cientistas cristãos estão lutando arduamente para encontrar maneiras de ficarem fiéis na fé bíblica e também na sua vocação profissional em indústrias relacionadas à ciência. Nós vemos muito isso, Dudu? Eu lembro, eu tenho dois meninos, a maioria do pessoal que já conhece, mas eu sempre ensinava eles naquele processo de início na escola, onde a professora vinha e dava ali a respeito da evolução, evolucionismo. E eles trouxeram, pai, mas a professora está passando lá que o homem evoluiu do macaco. Eu falei, filho, vai lá e responde que o homem evoluiu do macaco para você tirar nota boa. Mas saiba que Deus é que criou, Então nós cremos no criacionismo. Mas o fato de, em algum ponto, nós discordarmos da ciência não quer dizer que a gente tem que jogar a ciência fora, Dudu? Isso. Você estava falando que eu estava tentando ligar alguns pontos. Primeiro começa porque tudo que é novo para nós, psicologicamente falando, o que é novo, para apresentar algo novo para você, o primeiro efeito é o não. Você tem a repelência do não. Não quero, isso é errado. Pelo fato de uma defesa do próprio corpo, dizer que aquilo novo é ruim. E às vezes muitas pessoas falam, não quero isso. Que é a primeira reação daquilo. Às vezes a pessoa cumpre com a palavra dela, porque ela falou não, mas às vezes ela começa a entender aquilo, como uma verdade também. A outra coisa é que eu acho que não... Há em pontos que há discordância e há em pontos que caminham totalmente junto. Um exemplo que a Fernanda falou é complexo de inferioridade. O complexo, a própria psicologia explica que são bloqueios, que foi implantado em você quando você era criança, quando você era adolescente, seus pais, seus tios, na escola, em qualquer momento, isso foi bloqueios implantados em você. E você vem para dentro do cristianismo, você vem para dentro da graça de Deus, a gente também vê como bloqueios isso. E a gente vai a libertação sobre isso. Então, nesses pontos, para a religião, para o cristianismo, para Cristo, para nós, Cristo não precisa disso, para nós entender, fica mais uma opção que nos ajuda muito. Porque eu tenho pesquisado muito sobre a psicologia para entender onde surgem os bloqueios. Foi acho que uma das ideias que veio a gente chegar no Radicais também, quando a gente passado pelo alguns processos com a mentoria do pastor do Fábio Taneda e trouxe isso, bloqueios, falando sobre nossos bloqueios. E a ciência nos ajuda como cristão a quebrar esses bloqueios. Você sabe aonde surgiu, por que surgiu, então você entra com o cristianismo na essência para você quebrar essa corrente, para você quebrar essa cadeia de bloqueios que você tem, seja qual for ele. Acho que nesse pedaço a ciência e o cristianismo caminham muito junto por esse fato, que a ciência mostra o erro, o evangelho vem em cura. Eu acho que isso a gente deve usar dessa ferramenta para nós, E o próprio Deus criou tudo, dessa terra, Não há nada de novo para ele, Talvez para nós, para você que está escutando tudo isso, seja novo, mas para o Pai, o Criador, não há nada novo, não há nada que saia do controle, Nada que saia do plano dele de criação, Seja ciência, seja humanidade, não há nada nenhuma vírgula que ele não saiba o que ia acontecer, do que ele não tenha controle sobre isso, Então, se ele colocou a ciência, a gente deve tirar proveito, sim, o que for, onde não atrapalha o evangelho, onde não coloca uma vírgula no evangelho, a gente deve absorver o que a ciência tem disponível para nós, sem problema nenhum. Show de bola, Dudu. Pessoal, vamos lá, vamos compartilhar mais esse link, vamos alcançar maior número de pessoas. Vamos dar uma acelerada aqui.
Quarta razão, né, também bem polêmica, né? As experiências dos jovens cristãos na igreja relacionadas à sexualidade são muitas vezes simplistas e cheias de julgamento. Uau, gente, e agora, hein? Como é que a gente vai falar disso, desse tema, né? Várias opiniões. Com acesso irrestrito à pornografia digital, imersos em uma cultura que valoriza a hipersexualidade ao invés da plenitude, os jovens e adolescentes cristãos estão lutando para descobrir como viver uma vida relevante em termos de sexo e sexualidade. Uma das principais tensões para os jovens crentes é como satisfazer as expectativas da igreja sobre a castidade e a virgindade sexual nessa cultura, especialmente porque hoje a idade do primeiro casamento é geralmente adiada até perto dos 30 anos. Vemos muito isso, né? A geração passada, dentro das igrejas, né? Nós temos convívio, né? Até quem está assistindo em casa pode comprovar, as igrejas meio que obrigavam, né, os jovens a se casar muito cedo, né? E muitos jovens saem da igreja para não casar, né? Porque se ficar dentro da igreja para ter uma, né, questão da sexualidade distorcida, né, e oprimida, né, e a igreja superprotetora, como a gente já falou, eles acabam tendo que sair, né, para poder se preservar sem se casar, né. Mas daqui a pouquinho a gente, né, fala mais um pouquinho, vou terminar de ler. Pesquisas indicam que a maioria dos jovens cristãos tão sexualmente ativos quanto os seus amigos não cristãos. Olha só isso, gente. Embora sejam mais conservadores em suas atitudes sobre a sexualidade. Um sexto dos jovens cristãos disse que cometeu erros e se sente julgados na igreja por causa deles. A questão da sexualidade é particularmente notável entre os católicos de 18 a 29 anos, entre os quais 2 em cada 5 disseram que os ensinamentos da igreja sobre sexualidade e controle de natalidade estão desatualizados. Isso é bem complicado, né? É um tema, e eu vou deixar aqui, gente, né? Eu acredito, Dudu, que isso é muito bom, e a gente tem que abordar esse tema. Para a gente não se estender muito aqui, você topa um dia a gente fazer um podcast a respeito disso aqui? Sim. Pessoal de casa, o que vocês dizem? Vocês topam compartilhar com a gente e a gente aborda esse tema. A gente vem com material específico sobre isso porque abrange muito, né? É muito amplo a resposta para isso, né? É difícil você dar uma opinião em 5 minutos sobre isso, né? Então, é muito amplo essa questão da sexualidade, né, na juventude. Então, acho que tirar um tempo para isso seria bem mais bacana para isso. E eu acredito também, Dudu, que os dados, né, vamos trazer os dados atualizados, e pelo que, né, eu tenho estudado um pouco sobre isso, pasmem, gente, mais não cristãos ativos, né, no caso, jovens que saíram de uma denominação, estão com a vida sexual ativa mais do que as pessoas que estão fora, como aqui a pesquisa, né, comentou, fala. Por quê? Porque os não cristãos, né, os jovens, né, que nunca fizeram, não fazem parte de um convívio, eles não têm essa pressão, né? E tudo que é proibido é mais gostoso. Né? Por que não pode? Né? A curiosidade, né, acaba a igreja, por não saber ensinar direito, acaba empurrando e distorcendo ainda, né, o que é uma vida, né, conjugal, uma vida sentimental, né, saudável. Então, nós vamos estar dentro em breve, ainda no mês de maio. O que você acha, Dudu? Pode ser. Ainda no mês de maio a gente vai estar aí compartilhando e nós vamos abordar esse tema. Temos aqui mais Tamires Oliveira. Eu não sei quem é a Tamires Oliveira. É uma admiradora do Lucas, né? Já tem Oliveira no nome, já, hein? A Tamires que tesouro esse Lucas. Você não tá vendo, Tamires, mas vermelho. Ela ficou vermelha, quase caiu na cadeira.
Depois o Lucas vai tirar uma foto de nós aqui pra gente postar nas redes, tá, gente? Daí a gente tira dele no cantinho da disciplina. Na simplicidade do Evangelho, comentou aqui, há anos atrás esses temas eram um tabu, realmente, era proibido você falar nisso, principalmente sobre ciência e fé. Hoje em dia temos muitos cristãos cientistas e professores, exatamente, né? E nós precisamos igrejar, né? É um verbo bem esquisito para se falar assim abertamente na rede social, mas é isso, né? Nós precisamos espalhar o Evangelho, não igrejar dentro de quatro paredes apenas, né? Nós precisamos sim, né, levar o Evangelho, né, nos órgãos públicos, né, na sociedade, né, dentro das escolas, colégios, presídios, hospitais, né? Nós precisamos sim, bem colocado. Então, vamos lá, gente. Se tiver mais alguma colocação, né, pode, né, estar comentando aqui. Quinta razão, Dudu. Eles têm que lidar com a natureza exclusiva do cristianismo. Uau, bem pensado. Os americanos mais jovens têm sido moldados por cultura que valoriza a mente aberta, a tolerância e a aceitação. Os jovens e novos adultos de hoje formam a geração mais eclética da história americana em termos de raça, etnia, sexualidade, religião, recursos tecnológicos e fontes de autoridade. A maioria dos jovens deseja entrar nas áreas de consenso entre si, mesmo que isso signifique encobrir reais diferenças. 3 em cada 10 jovens cristãos disseram que as igrejas têm medo das crenças e de outras religiões. Em proporção idêntica, sente-se que como se fossem forçados a escolher entre minha fé e meus amigos. Isso é muito, muito forte, né? 1/5 dos jovens com formação cristã disse que a igreja é como um clube privado, apenas os privilegiados. É o medo, né, de muitos pais, pastores, né, pessoas mais tradicionais, que o filho se relacione, tenha um ciclo de amizade, visite, eu tenha um grupo de WhatsApp com um membro desse grupo que tenha uma outra religião, uma seita. Eu acredito que ainda é uma falta de conhecimento, é o medo, né? A igreja é super protetora, como a gente viu na primeira razão. Por talvez faltar o conhecimento de fazer com que esse jovem deslumbre o que é o reino. Você não troca, né, um iPhone 14 por um J4, mas se uma criança não sabe, né, e se liga um J4 e entrega um iPhone 14 desligado, é claro que ele vai se engraçar pelo mais colorido, porque ele não sabe a essência, a origem e a potência daquilo. Então as igrejas, né, em vez de explicar o que é todo esse reino dos céus aqui na terra e o que há de vir e quem você vai ser nesse reino, gastar tempo nisso, gastar mais tempo punindo, né, excluindo, né, penalizando e colocando as regras, né, e a outra religião que parece ser uma ameaça está abraçando, dizendo, não, mas aqui não é assim, aqui não é assim. Eu vejo assim, Lulu, o que você compartilha com a gente? Um exemplo que eu posso dar é a minha vida, né? Eu era no meio cristão e saí. Então eu experimentei as coisas do mundo, os banquetes do mundo que tem para oferecer. O que me fez voltar? Né? Você jovem que está nos assistindo aí, que um dia você estava no meio e foi para fora, o que fez você voltar? Ou você que era de fora, que experimentou de tudo que tem direito nesse mundo, o que fez você voltar para a graça de Deus, voltar para Cristo, estar em Cristo Jesus? Qual que é a tua motivação para isso? Acho que isso explica, resume lá no a pergunta, porque volto ao que a Drica falou, porque o encontro real com Cristo aponta a se apaixonar pelo Evangelho. Cara, essa é a essência. A gente gasta muito tempo, a gente não. As pessoas gastam muito tempo falando que não pode. É o que a gente sempre fala, faz tempo a gente não fala sobre isso, mas aquilo que você fala que não pode, gera uma imagem no seu subconsciente, e gerando a imagem, gera um desejo. E quando você não cumpre aquele desejo da sua cabeça, da sua mente, você não sossega. Então a gente perde tempo falando o que não pode, mas vamos apresentar o Evangelho, o que pode, né? Tem tantas coisas que nós podemos, né? É tão bom, né?
E hoje eu voltei pro meio cristão, né? Há alguns anos já, e não tenho vontade de sair. Não almejo sair. O pastor me mandou uma mensagem, não gostei, eu vou sair. Não vejo, não é a minha realidade isso. Porque não estou aqui pelo pastor Claudinei, apesar de ser um excelente pastor, uma excelente pessoa, não estou aqui por ele. Eu estou aqui por uma causa, que é o Evangelho. Então, quando você entende isso, o Evangelho, responde todas essas perguntas. Porque falar que é superficial, que é antagônico, cara, essa oposição não é esse Evangelho. Tudo isso que nós falamos aqui, essas pautas, esses assuntos que colocamos, esses dados, isso é tudo menos a essência do Evangelho. Porque estamos falando de igrejas, né? Não estamos falando do Evangelho. Porque a gente for colocar números de jovens que foram alcançados pelo Evangelho, é totalmente diferente esse número. E é muito mais gracioso isso. Porque nós falamos de igrejas de decisões que foram tomadas por pessoas. E não é essa a essência. Quando a gente volta para a essência, volta a olhar para Cristo, esses dados aí, eu acho que não seja real. Porque quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo, cara, não tem saída, não tem solução, não tem argumento que tire essa verdade de você. Você pode até, alguns momentos você está cabisbaixo, você acabar errando, mas se não tem um caminho sem volta, você volta para o Pai. Porque você entende que ali é teu lugar, ali é a tua natureza, você não consegue se desprender disso. Então, quando você não entende isso, você está dentro da igreja, mas está a cabeça lá fora. Talvez as suas raízes não estão firmadas na videira verdadeira. Talvez o que te alimenta, da onde você está tirando o suprimento, não é o Cristo. Não é a videira verdadeira, não é a essência que é o Evangelho. Então, a gente tirando essas bases, qualquer pergunta que a gente fizer, dependendo de onde vem nossa vertente, nossas verdades, dá vários tipos de respostas. Porque aquilo que você está alimentado é o que você propaga. E se for perguntar para alguém que está no sistema religioso, ele fala, esse número é muito maior, que é muito chato, é ruim, nossa, trazer alguém religioso, um jovem cansado, saturado, oprimido sobre a religião, colocar ele para sentar conosco, ele fala, do que estão falando? Não é essa a verdade. A verdade é que é chato mesmo, é ruim mesmo. Agora olha para nós, uau! Então eu pergunto para você, jovem, se você está nesse meio, que o Evangelho mudou a sua vida, comenta aí para nós o que fez mudar a sua vida. Porque você abandonou tudo que você viveu, tudo que você experimentou, para estar aqui, onde você está. E vamos dizer em línguas claras, o que o mundo tem para oferecer não é. É horrível. Momentaneamente, é bom sim. Não é ruim. Vou lá, não é ruim. Momentaneamente, é bom. É satisfatório. Mas o que Cristo tem para nos dar é graça sobre graça. Então, onde teve escuridão, superabundou a graça. Onde teve pecado, superabundou a graça. Então, o que você achar que você está vivendo bom, Cristo tem o dobro, 10 vezes mais para você. Lucas, bora, Lucas. Você pegou também, Lucas? O cara disse que não tinha que falar, que não ia falar, que ia falar assim, pastor, você fala que eu estou nervoso, não vou falar nada. Veio aqui, rasgou tudo agora, eu vou embora. Gente, vou deixar agora a live pro Dudu. Né? Uau, gente, que isso! Olha só, isso é, né, o poder de contagiar, né? Você foi contagiado e você quer transbordar na vida de alguém. Pastor Valmir, me perdoe, pastorzão, né? Agora que eu vi aqui, né, o pastor Valmir colocou ali. Muito bom, Dudu. Dudu, pastor Claudinei, Dudu bem tranquilo na live, né? Você que pensa, pastor? Você que pensa? Tá suave aqui, né? Uau, gente! É isso mesmo, pastor Valmir. Ser apaixonado pelo Evangelho todos os dias, né? Às vezes é que as pessoas levam o Evangelho de sofrimento, né? Porque eu, né, tenho feito tanta coisa, a pessoa sofre para fazer o Evangelho, ninguém vai querer, né, comprar essa visão, né, de Evangelho de sofrimento, é lógico. Mas quando vê, né, uma pessoa apaixonada que nem, né, não sei se você conseguiu sentir em casa, o que nós sentimos aqui, né, Lucas? Dá para sentir a paixão, né, do Dudu, de falar sobre esse Evangelho. Eu tenho certeza que do jeito que ele está agora aqui, né, com essa presença, né, do Espírito Santo aqui,
se ele pudesse, ele te buscava em casa, né? Ele ia fazer um upload de você, aí dizer assim, né? Vem aqui, né? Vem pra cá você também. Vem pra cá você também. Gente, então assim, só para a gente concluir, né, essa pesquisa, a última, né, questão, e nós vamos falar no nosso evento, né, sobre o Radicais Livres. A sexta razão, né, nessa pesquisa, né, e última, a igreja é hostil com aqueles que manifestam dúvidas ou diferenças. Né? Tudo que é novo, né, a igreja ela tende a se conservar. Né? Volta-se ao primeiro passo, a igreja superprotetora. Gente, hoje sem perguntar, sem questionar o porquê, as mídias, né, as falácias, né, as fofocas, a informação, né, as pessoas trabalham com a informação, não com a verdade. Né, hoje nós, né, como CFA, né, vamos falar aqui, né, abertamente, né, muitas pessoas nos acusam por nós ter parede preta, né, no prédio. Né, veja qual é o nível, né, de conhecimento e sabedoria que essa pessoa argumenta, né, porque é algo diferente. Então ela presume que por ser preto, né, está remetendo a algo negativo, algo satânico, né, e simplesmente por causa de ser uma cor preta. E abre aspas, né, a maioria talvez dessas pessoas que falam da parede de parede preta, elas estão usando terno de cor preta, né, com gravata de cor preta e sapato. Dudu, que cor que é o sapato? Preto. Preto. E elas levam, né, para suas igrejas um livro que tem a capa, que cor, Lucas? Preta. Preta. E a tinta que está escrito na sua Bíblia é de cor preta. Então, você veja como... Por quê? Porque ela pegou uma informação, porque agora tem as igrejas, né, de parede preta. Né, e pronto, trabalha em cima disso. Quer dizer, anulou tudo o que tem sido feito, só porque normalmente as igrejas de parede preta esse movimento jovem, desse avivamento jovem, dessa força jovem que está vindo para trazer o evangelho, né, para toda a sociedade, não apenas para os jovens, mas está vindo. Aí por aqueles que não têm o que argumentar, começam a achar empecilhos, porque tudo que não é igual, eu rejeito. Tudo aquilo que provoca, né, talvez dúvida, eu não tenho a resposta, né, acaba tendo, né, essa hostilidade. Né, e amém pelas diferenças, aonde não entra em mentiras, né, aonde não entra na falsidade. Então tudo que é pregado está na Bíblia, é evangelho, ele esteja com a sua mente aberta. Dudu, nós terminamos aqui, já estamos aí 1 hora de live. Pessoal, você já se inscreveu? O Fernandão colocou ali, top dos, sabe as palavras. O pastor Domir colocou ali também, que maravilha, muito bom, estou aprendendo com vocês. E Dudu tem um chamado para fazer live, viu, Dudu? Sim, pastor. Pastorzão Vomir, logo vamos gravar junto aqui, pastorzão. Gravar nada, agora vamos fazer ao vivo, né? Que quem não sabe faz ao vivo, né? Gente, muito obrigado, né? Por você estar nos dando essa audiência aí, compartilha a nossa live. Pessoal, então assim, chegamos nesse momento onde nós vamos falar daquilo que vamos estar vivendo daqui exatamente 10 dias. Então, entramos agora na contagem regressiva. No dia 13 de maio, às 19 horas, Dudu? 19 horas, nós vamos estar realizando um evento jovem, né, na sede, né, no prédio do CFA Agudos do Sul, né, aqui na rua Afonso Dias Oner, número 294, centro de Agudos, próximo ao estádio municipal. Nós vamos estar ali, né, com jovens, né, nós vamos ter louvores, nós vamos ter palavra, nós vamos ter quebra-gelo, vamos ter dinâmicas, né, vamos ser verdadeiros com aquilo que vamos estar vivendo. Não é uma encenação. Nós, para quem olha de longe, dá a impressão, né, é muita euforia, muita alegria. Não, é verdadeiro e é algo que é essência daquilo que nós estamos transbordando, daquilo que nós estamos recebendo do próprio Deus. Então você jovem, você é o nosso convidado, né, todo especial. Já tivemos alguns outros eventos, mas por que nós, né, decidimos fazer, né, essa
essa pré-estreia do dia 13, né, nessa live. Por que nós seguramos... Pessoal, não acabou não, tá? Só estamos mudando de assunto de pauta aqui, né? Meu Fernandão, então Deus abençoe ele, mas não acabou não, viu, pessoal? Tem mais um pouco ainda do nosso banquete aqui, viu? Não Isso, sai, não. pessoal, agora que chegou a parte mais importante. Agora é a parte importante. Então compartilha aí, né, nas suas redes, coloca lá, né, o link no seu status lá. Você que está chegando agora, né, uns minutinhos nós já vamos terminar. Mas nós queremos, né, focar muito, né, nessa parte, né, nós queremos frisar esse evento, né, Radicais Livres, né, essa estreia na cidade de Agudos do Sul, esse movimento jovem que tem contagiado o mundo inteiro. No Brasil tem enchido estádios de jovens decididos a viver esse avivamento que antecede a volta de Jesus Cristo. Então ele não é um movimento, uma onda que vai e volta, ou é a bola da vez, não. Esse é um movimento que veio para ficar em Agudos do Sul. Não será só nessa vez, mas essa será a vez que vamos iniciar. Então você é o nosso convidado especial para no dia 13 de maio, às 19 horas, né, na sede do Centro Familiar de Adoração, nós vamos estar juntos. Nós vamos estar, né, conectados. Então, né, envie esse vídeo para alguém, compartilhe com um jovem que está afastado. Eu vou ser mais profundo ainda, talvez envie esse vídeo para um jovem que foi expulso de uma denominação e que foi colocado um carimbo nas costas dele que ele iria para o inferno. E se você está recebendo esse vídeo porque alguém enviou, porque ouviu essa primeira frase, eu quero dizer que você não vai para o inferno, porque Jesus Cristo morreu por você em amor. E não é o desejo de um homem, de uma denominação que vai colocar, né, o seu destino, o seu alvo, né, a sua chegada, porque o seu alvo é Cristo. E existe um reino a ser reinado. A obra do Senhor é feita pelos improváveis, né, pelos excluídos, mas aqueles que tomaram a decisão de nascer de novo. Dudu, fala para nós, né, qual que é as tuas expectativas para esse evento, dia 13, o que você imagina que vai ter lá? Então, só fazendo um parênteses sobre o que você falou agora, a Vicky fez um comentário aqui que foi pesado. Ela disse assim, quando o jovem erra, fica em disciplina, e não é indiscipulado. Isso pegou, foi certeira nos comentários. Isso é uma verdade, né? A gente, voltando um pouquinho atrás, né, para concluir o comentário, isso é uma verdade. As pessoas não gastam tempo, né, com quem erra, né? Que é mais fácil você jogar fora e pegar outro novo, né? Outro jovem limpo, outro jovem que você não conhece, né? Então, nós não descartamos ninguém, né? Por isso disse o discipulado, 1 a 1, que trata, que cuida, se errou, vamos ajudar na falha. Estamos aqui para isso. A gente falou assim de um evangelho lindo, bonito, que realmente é, mas as falhas acontecem, né? Isso é da nossa natureza pecaminosa, né? As falhas acontecem. E nós estamos aqui instalados como igreja para te ajudar a superar essas falhas. Para a gente cada dia subir um degrau, chegar na essência do Pai, né? Cada dia a gente se tornar um pouquinho mais maduro, um degrau de cada vez. E por isso a gente está se instalando aqui. O Radicais é uma das portas para nós alcançar esses jovens. Que, como a gente diz, o radical livre é raiz, suas raízes livres, né? Digamos assim, suas raízes firmadas na videira verdadeira, né? A gente está aqui, eu acho, com esse radical livre, para mudar a sua fonte de vida, para mudar o teu suprimento, da onde você está estabelecido. Eu acho que é um dos primeiros fatos, os primeiros argumentos nossos e para o dia 13, o que eu espero de mim mesmo, não sei o que esperar, porque o coração tá a milhão, tá ansioso pra caramba, mas sei que dos céus vem muita coisa. Dos céus é um start, algo novo para nós aqui, que até para mim está sendo muito, muito gracioso estar à frente disso, né, junto com o pastorzão. E de mim mesmo sei que não sai nada, mas do Pai que está sobre tudo isso vem grandes coisas para nós. E a gente vai preparar algo muito dinâmico, muito leve, muito tranquilo. Vamos ver, se vocês quiserem ficar sentado no chão, de pé, de ponta cabeça, vocês vão ficar à vontade no nosso meio, porque somos livres, né? Radicais livres. Você é livre para tudo, mas nem tudo te convém. Então venha para esse dia conosco, venha participar.
bem com o coração aberto, que vai vir um banquete dos céus para nós. Uau! Uau! Eu acho que a próxima só vem o Dudu e o Lucas fazer a live. Já tá feito o decreto. Gente, eu vou pegar dois detalhes, né, na sua fala, Dudu. Isso porque nós não tínhamos assunto, né, Dudu? Isso nós não tínhamos assunto. Isso mesmo. Eu vou pegar dois detalhes. Como a Drica colocou aqui, a respeito de disciplina e discipulado. Dudu, você vai se assustar agora com o que eu vou dizer. Eu, né, sou de uma geração que está passando o bastão para essa geração. E eu sou a favor da disciplina. Aí o Dudu falou, meu Deus do céu, pronto, agora o pastor estragou lá. Não, eu sou a favor da disciplina. A questão é o que é disciplina. Essa é a diferença. Né? As pessoas têm a disciplina como castigo. Né? Vou castigar. Mas a igreja, ela tem que disciplinar. Só que a disciplina é o discipulado. A disciplina quer dizer, pegue e traz para próximo, ensine até fazer direito. Mas o que tem? A disciplina dentro da linguagem igrejês, a disciplina é banco. Você está de banco 6 meses. Você está de banco, né? Eu não estou criticando quem faz isso, gente. Mas a disciplina é chamar para perto, é gastar tempo agora. Então eu vou colocar o Lucas em disciplina. Então o Lucas já sabe que ele vai ter que andar mais próximo de mim, não é andar mais longe. A gente não joga as pessoas fora, a disciplina é trazer para perto. Ó, filho, você não entendeu direito, então vem aprender de novo. Então, diga-se de passagem, é uma honra, né? Não, pera, agora eu vou andar com o mestre. Só que daí criou-se isso com o passar dos anos, ele teve que voltar a andar com o mestre, não aprendeu direito. E isso foi indo, foi como um castigo, foi como vergonha, aí começou o banco, começou a se afastar, e isso acabou criando, né, uma aversão, né, a essa disciplina. Então você não anda com Cristo ao ponto de aprender mais, e sim ao ponto de não ser colocado de banco. Então a gente não pode, né, deixar isso. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, jovem, deixa eu contar algo para você, que você já sabe, você já tinha certeza disso, mas deixa eu contar para você e para você espalhar por aí. É um segredo que você pode contar. Nós temos na cabeça que Jesus escolheu velhinhos para ser discípulos. Jesus escolheu jovens. Aí quando nós vemos que Jesus escolheu Pedro, nós temos na cabeça que então Pedro tinha 50 anos. Não, Pedro era jovem também. Né? Então, a força da igreja é os jovens. 12 jovens. 12 jovens. Tá, nessa conta a gente vai, né, subtrair Judas. Depois é agregado Matias, né? Não há muito relato sobre Matias. Depois vem Paulo, que dá, né, todo esse aparatos, né, das suas cartas paulinas para que o evangelho vá. Mas vamos focar nos 12 apóstolos. Esses 12 revolucionaram o mundo. Nós estamos falando de 12 jovens que entenderam o seu chamado. Nós não estamos falando de igrejas lotadas com 100, com 1000. Nós estamos falando de 12. Se nós estamos aqui hoje, se você está nos assistindo em casa, se você está recebendo esse vídeo, é porque aqueles 12 entenderam o propósito. E no dia da cruz eles correram tudo. Jesus na ressurreição ele volta e diz, vai lá mulheres e avisa os discípulos. Quando Jesus está preparando os pães e os peixes à beira do mar, que eles voltaram a pescar, Jesus ainda vai atrás de Pedro e diz, Pedro, ô jovem, apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então são jovens que foram chamados com um propósito. E quem são os velhinhos da cena? Anás e Caifás. Os religiosos que gritaram, crucificam, crucificam. Você que está nos assistindo em casa, você qual é a parte da cena? Os jovens, que talvez impossível como Pedro, né? Talvez questionador como João, né? Dizia que era amado, né? Mas queria fazer descer fogo do céu. Né? Quem é você? Calculista como Tiago? Né? Quem é você, jovem? Mas não deixa que o espírito de Anás e Caifás, a religiosidade, impeça de você desfrutar do próprio Cristo presente no movimento jovem, nesse grande avivamento que antecede a volta de Jesus. Escreve o que eu estou falando,
Ou melhor, não precisa escrever, porque esse da minha geração agora tem gravado, é só você salvar, né? É troca de geração, é só você salvar o vídeo. Escreve o que eu estou falando. Nós estamos vivendo os minutos que antecedem a volta de Jesus. E você, jovem, foi chamado para viver esse grande avivamento. Uau, amém. Os jovens são a linha de frente, né? Quando pensar numa guerra, os jovens são a linha de frente ali que parte para cima, né? Tem energia, tem disposição e vai com os dois pés no peito, né? Digamos assim, né? A Drica, né, tá falando aqui, até que ponto estamos criando filhos influenciadores ou apenas influenciados? Uau! Jovem, Dudu, Lucas, Claudinei, nós temos que ser influenciadores. Mas para ser influenciadores nós temos que ter conteúdo. Básico isso, né? Hoje temos o movimento do marketing digital, influencers têm conteúdo, é a linguajar deles. Nós somos influenciadores do reino, nós somos a eclésia que se multiplica. E para isso nós temos um conteúdo chamado Evangelho, né? A palavra do Senhor. E que nós possamos influenciar essas pessoas. Dudu, estamos, né, chegando aí nos minutos finais, mas ainda não acabou, gente. Né? Temos aí 1h20 minutos. Nossa, Dudu, 1h20 minutos já de live. Uau, superou nossas expectativas. Gente, nós achávamos que nós não íamos ter 10 minutos de assunto. E estamos, né, aí... quem é a favor de nós chamar o Lucas aqui para dar o... Não, Lucas, não, brincadeira, o Lucas está aqui. Volta, Lucas! Gente, assim, mais uma vez eu quero, né, ser repetitivo, quero convidar você do CFA, né, de Agudos do Sul, você das igrejas adjacentes aqui também, você que é de outro ministério, mas é do mesmo reino, eu te convido, né, para esse próximo dia 13 de maio, às 19 horas, sábado, nós vamos estar nesse grande avivamento dos jovens. Nós não estamos para juntar jovens para uma denominação, nós estamos aqui para salvá-los de passar, né, por situações adversas no mundo e trazer ele para o reino de Jesus Cristo. Então você é o nosso convidado para estar junto conosco, né, nesse sábado, dia 13 de maio, às 19 horas. Nós vamos estar, né, nesse dia, nós vamos estar explicando mais sobre o que é o Radicais Livres, esse movimento jovem. Mas eu te desafio, no término dessa live, você vai lá no Google e coloca Radicais Livres Vinha, ou Radicais Livres Jovens, e você vai ver esse grande mover que tem avivado os jovens, despertado esses jovens para viver esse avivamento dos últimos dias. E você que é do nosso meio, né, que já experimentou disso, traga um amigo, faça, estenda o convite para 1, 2, 3, 4, 5, 10 amigos e venha para dentro com nós, que vai ser bênção para você e para os seus amigos, tá bom? Pessoal, pastor, mais uma pergunta? Eu acho que é isso. Acho que aqui vamos fazer a checagem para não deixar ninguém no Mas ar. não esqueça, pessoal, dia 13 de maio, às 7 horas, 19 horas, corretamente falando, né? Às 19 horas, no prédio da CFA, Centro Familiar de Oração, Rua Afonso Dias Onder, qual que é o número lá que eu sempre esqueço? 294, próximo ao estádio municipal. E para você que é de Agudos, 3 terrenos para frente do consultório do Dr. Douglas, é o mais conhecido, né? Gente, é isso, né? Estamos aqui, o pastor, né, Vomir colocou aqui, eu acredito que mais do que disciplina é chamar para perto e trabalhar em amor. O filho pródigo, quando voltou, o pai não colocou em disciplina, mas recebeu a festa. É isso aí, pastor. Gente, um beijo, eu acredito que, né, foi bom para nós, né, foi bom para vocês. Temos, né, esse desejo no nosso coração de continuar, né, com nossos podcasts, né, as nossas lives, e você é o nosso telespectador que nos motiva, né, que nos dá esse feedback também, né, entre os acertos, né, e erros que nós temos. Nós estamos abertos aí para estar melhorando cada vez mais, para estar levando com preciosidade, com verdade, esse Evangelho de Jesus Cristo. Podemos encerrar então, Dudu? Podemos, da minha parte. Pessoal, antes de encerrar, né, essa parte eu vou editar depois, você também é o nosso convidado para o próximo domingo, né, dia 7, nós vamos estar participando da Santa Ceia do Senhor, na nossa igreja do CFA. Deus abençoe a todos,
Em nome de Jesus. Um abraço, gente.